Naruto ainda pode usar o modo Rikudou? Ou melhor dizendo, o Naruto tinha ou já teve o modo Rikudou em Boruto? O que seria o modo Rikudou? Você sabe exatamente ou você ainda faz confusão? No vídeo de hoje nós vamos responder todas essas perguntas e esclarecer de uma vez por todas se o Naruto ainda tem ou não o modo Rikudou. E meu parceiro, tá chegando novos vídeos que vocês sempre pediram, como por exemplo um vídeo só falando sobre as esferas da busca da verdade, as famosas Kudodamas. Outro vídeo só explicando sobre o Naruto no final da guerra e por que dele não ter mais os mesmos poderes em Boruto e muito mais. Então, se você não quer perder tudo isso, já deixa um like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E se você for novo, já se inscreve ou você vai ficar de fora de tudo. E bora pro vídeo. Primeiro de tudo, você sabe o que é o modo Rikudou? O que é necessário para obter tal poder? Provavelmente não. Ou talvez você entendeu errado. E para tirar todas as dúvidas, vamos começar do início. Tudo isso começa a partir do momento que o Naruto teve a Biju extraída pelo Madara. Depois disso, o Naruto passa por uma experiência de quase morte. E graças aos esforços do Obito, Kakashi, Sakura, Gaara e Minato, o Naruto consegue se salvar. Porém, nesse meio tempo, onde o Naruto estava inconsciente, algo muito importante aconteceu. O Naruto teve um encontro com Hagoromo Otsutsuki, o famoso Rikudou Sennin. Durante esse diálogo, o Naruto aprendeu muitas coisas sobre o começo da história dos Shinobis. Porém, o que é relevante para o nosso vídeo é somente a parte que o Hagoromo decide conceder metade de seus poderes ao Naruto. A outra metade foi ao Sasuke. Porém, vamos focar só no Naruto. Durante esse encontro, o Hagoromo deu 3 poderes ao Naruto, e um deles foi justamente o modo Rikudou Sennin, ou em tradução livre, o modo sábio dos 6 caminhos. A partir daquele momento, o Naruto ganha essa habilidade direto do próprio Rikudou Sennin, ou seja, o Naruto ganhou esse poder do Hagoromo, e isso é mencionado no Databook. Porém, essa não é uma habilidade que você possa obter por meio de treinamento. No próprio Databook é dito que essa é uma técnica que escolhe a pessoa e não o oposto, ou seja, você tem que ter algumas características, ou melhor dizendo, alguns predicativos para obter essa técnica, que no caso são, abre aspas, estudar rigorosamente ou usar pequena essência de sensibilidade ao Moda Chakra, uma fé de ferro para enfrentar qualquer dificuldade e a coragem de nunca desistir, fecha aspas. E o Naruto obviamente possui todas essas habilidades. A primeira habilidade seria estudar rigorosamente. Embora o Naruto não fosse o melhor aluno na academia, ainda assim ele evoluiu com o tempo, e quando chega na guerra, o Naruto já era um ninja que dava tudo de si em um treinamento. Exemplo disso foi a dedicação do Naruto para dominar o Rasen Shuriken, para ter poder suficiente para poder ir atrás do Sasuke. E depois ele mostrou mais determinação ainda para dominar a técnica, a tempo de poder ajudar o time do Asuma. A gente volta a ver o Naruto provar essa característica quando ele entrega tudo de si para dominar o modo sábio dos sapos, um treinamento que são para poucos, onde quase ninguém consegue dominar, e tem que passar por várias dificuldades, tanto no treinamento quanto na alimentação. Então sim, o Naruto é um cara que treina rigorosamente, e que leva, no caso, os estudos ninjas dele a sério. A segunda característica seria usar pequena essência de sensibilidade ao Moda Chakra. E o Naruto é um cara que usou o chakra das formas mais versáteis possíveis. Por exemplo, ao ver que não conseguia dominar o Rasengan da forma tradicional, o Naruto se esforçou e aprendeu a usar o Rasengan com auxílio de um clone. Quando foi para aprender o Rasen Shuriken, a mesma coisa, além do método de treinamento que usa centenas de clones. E também o seu Jutsu Sexy, que foi efetivo até mesmo na Kaguya. Então sim, o Naruto também passa nesse pré-requisito, pois sempre usou o chakra da forma mais inusitada possível. E as últimas características são uma fé de ferro para enfrentar qualquer dificuldade e a coragem de nunca desistir. E bem, nesses quesitos o Naruto também passou fácil. O Naruto literalmente passa o anime todo tentando salvar alguém que não quer ser salvo, que no caso é o Sasuke. Enquanto todos se voltam contra o Sasuke, o Naruto nunca voltou atrás e nunca desistiu de seu amigo. A própria Sakura cogitou eliminar o Sasuke em determinado momento. O Kakashi também tentou fazer isso, porém o Naruto nunca pensou assim e sempre acreditou que poderia salvar seu amigo, mesmo quando todos eram contra o Sasuke, e ele virou um criminoso internacional. O Naruto foi lá pedir perdão por seu amigo, mesmo o Kurama debochando do Naruto. Em nenhum momento o Naruto desistiu e de fato conseguiu salvar seu amigo, pois ele tinha uma fé inabalável. E coragem é o nome do meio do Naruto. Ele estava em frente ao Uchiha mais forte de todos, em cima do Jubi, sendo que naquele momento o próprio Naruto estava completamente descarregado, mas em nenhum momento ele desistiu. Mesmo em meio a várias dificuldades que surgiram durante a guerra, o Naruto também não desistiu, como companheiros indo de base como Neji, o poder do Naruto acabando em meio à guerra,
a vida de todos os ninjas sendo ameaçada, e mesmo a tudo isso o Obito também tentando provar ao Naruto que ele estava errado, e ainda assim ele persistiu por todas as adversidades. Então sim, o Naruto tinha uma fé de ferro para enfrentar qualquer dificuldade, e a coragem de nunca desistir. E bem, agora você já sabe a forma que o Naruto adquiriu esse poder. Foi o Rikudo Sennin que deu, como citado no databook, e mostrado no anime e mangá. E também já sabe o que era necessário para obter, como falado no databook e exemplificado aqui pela trajetória do Naruto. E só para esclarecer, muita gente acredita que para o Naruto usar o modo Rikudo era necessário o chakra das bijus, porém isso nunca foi mencionado no mangá, nem no anime e muito menos no databook. Essa fala de que o Naruto só entra no modo sábio dos 6 caminhos se tiver o chakra das bijus é apenas uma teoria que se espalhou, porém que não faz o menor sentido. Muita gente acreditava nessa teoria pelo fato de que o Obito fez questão de pegar o chakra do Shukaku e do Hashibi, justamente os dois chakras das bijus que o Naruto ainda não tinha. E quando o Naruto acorda, ele já está com o modo Rikudo, e por isso nasceu a teoria. Porém, eu repito, o chakra das 9 bijus não são necessárias para o modo Rikudo. E o motivo do Obito colocar o chakra do Shukaku e do Hashibi no Naruto foi simplesmente porque o Obito sabia que o Naruto é quem iria tentar extrair as bijus do Madara, assim como o Naruto já havia feito com ele, Obito. Porém, se o Naruto não tivesse o chakra do Hashibi e do Shukaku, ele falharia, assim como o Naruto realmente falhou na primeira vez ao tentar puxar o chakra do Hashibi e do Shukaku de dentro do Obito. Então esse foi o motivo do Obito ter colocado o chakra dessas duas bijus em específico dentro do Naruto. Não tem nada a ver com o modo Rikudo Sennin. Mas e aí, o que esse poder realmente faz? Segundo o databook, o modo Rikudo faz o seguinte, abre aspas, aqueles que ativam essa técnica entendem o fluxo da vida, ganham um profundo entendimento sobre as origens do mundo e são capazes de aplicar tais conhecimentos para interagir com o mundo, fecha aspas. Ou seja, o Naruto ganha um entendimento divino sobre o funcionamento da vida e consequentemente sobre como funciona o chakra. Então caso você ainda tenha dúvida, eu vou falar claramente, o modo Rikudo Sennin não aumenta os poderes físicos do usuário, o que ele faz é te dar um boost mental, um conhecimento divino sobre as coisas. Exemplificando isso para vocês entenderem melhor, o Naruto conseguiu impedir o efeito final dos 8 portões internos, que no caso seria a morte certa do Gai. E o Naruto fez isso por causa do modo Rikudo, que deu a ele um entendimento profundo sobre o fluxo da vida. Outro exemplo muito bom é que o Naruto refez o olho do Kakashi, mais uma vez fazendo uso do entendimento do modo Rikudo. No caso, o próprio Naruto, assim que chega no campo de batalha, já fala que agora sente como se pudesse mudar tudo, e isso por causa dessa mentalidade divina do modo Rikudo. Quando o Naruto tenta explicar para Sakura, ele fica meio perdido, pois o modo Rikudo de fato dá conhecimento de fazer as coisas, mas não necessariamente uma fórmula. É como o Naruto falou, ele sente que pode mudar tudo, e ele vai lá e faz. Agora, se pedir para ele explicar, ele teria dificuldades, como no caso da explicação do olho do Kakashi. Outros exemplos do modo Rikudo é que o Naruto aprendeu a levitar de forma inconsciente. No caso, o Naruto só foi lá e voou, embora ele não tivesse ciência que ele poderia fazer aquilo naquele momento. Outro exemplo que passa despercebido por muitos é o Rasen Shuriken das bestas com caudas, que o Naruto usou contra a Kaguya. O Naruto teve que treinar muito, usando centenas de clones para aprender a adicionar um único elemento no Rasengan, que no caso era o elemento vento. Aí do nada ele coloca o chakra das 9 bijus no Rasengan, sendo que nem o próprio Minato, que era o criador, conseguiu. Para muita gente esse era apenas o Naruto, mas enfim, ele só fez isso devido ao modo Rikudo que proporcionou esse entendimento a ele, e isso também é mencionado no databook. E lembrando que o modo Rikudo dá é o conhecimento prático das técnicas e de como fazer, porém o Naruto precisa ter a capacidade de executar o que o modo Rikudo disponibiliza a ele em conhecimento. Por exemplo, em Boruto, Naruto não poderia fazer o Rasen Shuriken das bijus se elas não passassem o chakra para ele, ou seja, o modo Rikudo em si não dá esses poderes que eu acabo de mencionar, ele só mostra o caminho de como fazer. Se o Naruto vai ter os poderes necessários para usar, já é outros 500. E caso você ainda tenha dúvidas, o modo Rikudo altera somente os olhos do Naruto. Quando o Naruto chega e salva o Gai, ele já está no modo Rikudo Sennin. Muita gente confunde o modo Rikudo com essa transformação aqui, do macacão preto e as esferas da busca da verdade. Porém, esse aqui já é outra coisa que eu vou explicar no próximo vídeo. Por isso, se não quiser perder, já se inscreve no canal. Mas enfim, o modo Rikudo é representado por essa pupila laranja e com esses dois traços que parecem um sinal de mais. Muita gente confunde o modo Rikudo com o modo sábio dos sapos, porém o modo sábio dos sapos tem esse contorno laranja ao redor dos olhos, e é algo completamente diferente. Já o modo Rikudo Sennin só tem esse sinal de mais nos olhos, sem os contornos ao redor. Mas e então, o Naruto já usou o modo Rikudo em Boruto? E a resposta é sim. A gente vê o Naruto usando a técnica contra o Shin,
onde ele funde o modo Rikudo mais o modo Kurama. Ele volta a usar a técnica contra o Momoshiki durante a parte final da luta, e também usa ela contra o Jigen no primeiro round, e também no segundo round contra o Ishiki. Mas a grande pergunta é, se o Naruto ainda pode usar o modo Rikudo, mesmo depois de perder o Kurama? E a resposta é sim e não. E calma que eu explico. Como eu já deixei claro, o modo Rikudo é uma técnica que aumenta o conhecimento do Naruto, porém ela não disponibiliza nenhum aumento em atributos físicos, como força, velocidade e muito menos o chakra. É justamente o contrário. No databook fala que o modo Rikudo foi usado por um chakra que excede o do Kurama, que no caso é o chakra que o Naruto havia ganho do Hagoromo. E era com esse chakra que o Naruto mantinha o modo Rikudo, porém sem ele não dava. E em Boruto isso é reforçado quando o Naruto questiona se o modo Baryon era diferente do modo Kurama e do modo Rikudo. E o Kurama reforça falando que sim, pois no modo Rikudo você só pega o chakra de outro lugar e usa o modo. Ah, Geek, mas se era necessário um chakra maior que do Kurama e o Naruto estava usando o chakra do Hagoromo, então como o Naruto usou o modo Rikudo em Boruto contra o Momoshiki, Ishiki e os outros? E bem, de fato era necessário um chakra maior que o do Kurama. Porém, quando o databook fala isso, ele se refere ao Kurama da guerra, daquele momento, que estava com o Naruto, e que no caso era somente uma metade do Kurama, a metade In, que era a do Minato. Porém, em Boruto, o Naruto tem as duas metades do Kurama, o Kurama In e o Kurama Yang, e por isso ele conseguia usar o modo Rikudo, pois agora com as duas metades do Kurama, ele conseguia ativar e manter o modo. E com isso a gente já responde a pergunta central do vídeo. O Naruto ainda pode usar o modo Rikudo atualmente sem o Kurama? E a resposta é não, pois ele não tem mais o Kurama para abastecer, para manter o modo Rikudo. Porém, o Naruto ainda tem sim a técnica do modo Rikudo, e se ele conseguir uma nova fonte de chakra gigante o suficiente, ele poderia sim usar. Por isso que lá atrás eu falei que a resposta era sim e não. E galera, os próximos vídeos serão sobre as Google Damas, as esferas da busca da verdade, e também sobre todos os poderes do Naruto no final da guerra, esclarecendo tudo. E esses próximos vídeos complementam esse aqui. Então, para matar o resto das dúvidas que sobrou, você precisa assistir os próximos vídeos. E por isso é importante ser inscrito no canal, para não perder quando eu lançar os dois próximos vídeos que completam essa trilogia. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!